Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos acompanham pela TV Online e também aos amigos que estão presentes no plenário na noite de hoje. Faço uso da tribuna nessa noite, senhor presidente, para deixar registrado nos anais dessa casa algumas coisas que foram realizadas neste governo, mas e dada concessão para algumas empresas as quais não cumprem com a legislação vigente e o contrato de concessão. Deixo registrado nos anais dessa casa como denúncia aos vereadores que estão e que possivelmente possamos levar isso adiante até o Ministério Público e que os novos vereadores, os que ficam nessa casa a partir de 2017, possam agir em função de fazer cumprir a legislação. Muitas das vezes nós nos preocupamos em fazer novas leis, mas não se preocupamos em fazer cumprir aquelas já existentes no nosso município. E, infelizmente, isso atrasa a vida de muitos. Eu quero citar, por exemplo, aqui, a concessão que foi dada para o guincho dessa cidade, que 10 anos foi dado, nós aprovamos com direito à renovação por mais 10 anos, como também pode ser revogado esse contrato ao não cumprimento do mesmo. No parágrafo único, foi uma emenda deste vereador, dando 120 dias para construir a estrutura adequada para aquele espaço físico, que além de estar murado, cercado devidamente, precisa ter uma condição de cobertura em todo o seu espaço. Não tem, ainda não está cumprido na sua totalidade. Ter local apropriado e com recepção 24 horas. Ainda diz da possível, no artigo 4º, rescisão do contrato. No artigo 6º diz da remuneração dos serviços concedidos, que será efetuado pelos usuários mediante pagamento na rede bancária, com guia de pagamento. No 10º artigo diz que nem por nenhuma hipótese será recebido no balcão, o que é uma inverdade. Infelizmente se recebe no balcão e nem sempre é emitido a guia. Estão descumprindo com a lei. O valor das tarifas, o percentual e a proposta da empresa será regulamentado pelo DETRAN-PEN. Nunca foi regulamentado até então. A concessionária deverá manter o funcionamento do serviço, depósito, 24 horas. Chega de madrugada para ver se funciona. Parágrafo único do artigo 15º. A concessionária deverá enviar relatório trimestral de todos os registros previstos nesse artigo, endereçado ao DETRAN-PEN e à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, é o Felipe, me diga quando recebeu esse relatório, porque nunca vi isso nessa casa. 18º, a concessionária deverá manter o sistema informatizado em comunicação, possibilitando o fluxo de informações com o DETRAN do Estado. Não existe isso. Ou seja, ainda diz, aqui para completar, no artigo 23º, no seu parágrafo 2º, no inciso 2º, mais uma vez repete que a concessionária deverá ao DETRAN-PEN e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Câmara de Vereadores, relatando placa do veículo, a infração onde originou. Eu fiz um requerimento pedindo essas informações, nem o requerimento foi respondido, quanto mais enviar relatório trimestral ou mensal sequer para essa casa ou até mesmo para o DETRAN-PEN. Não se faz isso, ou seja, a empresa não cumpre com a legislação do nosso município. Assim como Águas do Itapocorói, Águas de Penha, que hoje está, também vem trabalhando, adequando a sua política de casa e fazendo aquilo que bem entende. Como, por exemplo, exigindo que seja feito, quando você vai lá fazer um pedido de uma instalação de água, esse pedido é feito e é colocado no CPF, mas é colocado também no seu imóvel. Ou seja, se você não pagar, o teu imóvel fica como garantia do débito, que nós estamos estudando e vendo a inconstitucionalidade e a impossibilidade de fazer isso, mas até então ela faz. Mas se você tiver no seu CPF a dívida e querer transferir essa matrícula, esse relógio,
Para um novo morador da casa, da residência ou até mesmo de uma sala comercial, não podes, a não ser que você zerar a conta. Ou seja, coloca-se no imóvel, coloca no CPF do Joãozinho, mas se quiser passar para o José, só se zerar a dívida. Diferente da Celesc, se você tiver com débito lá na Celesc e quiser transferir aquele relógio para um outro inquilino, você tem a condição de fazer assim. Então são situações que vêm acontecendo que eu entendo como está errado, questionei ali na Águas e eles não souberam me responder, apenas disseram que a Águas de Penha que está adotando essa política. Por exemplo, vou citar aqui bem rapidamente. Se você tiver um imóvel com 5 salas comerciais e tiver um relógio só, eles disparam uma cobrança de 5 taxas, já vou dar também, de 5 taxas para cada sala, totalizando um valor aproximadamente de R$270. Se as 4 salas estiverem fechadas e 2 estiverem funcionando, o correto é que se cobrasse pelas 2, mas se cobra pelas 5. Aí eu questionei então, por que a empresa Águas, ela não notifica o cidadão dizendo que ele tem que colocar um relógio para cada sala comercial, e numa eventualidade dessas salas comerciais estarem fechadas, o cidadão, o proprietário, vai lá e pede para desativar os relógios temporariamente até que se aluga. Ou seja, exige-se hoje pela Águas a cobrança, se tiver 5 salas comerciais, as 5 taxas. Mas a lei diz que nós temos que pagar por aquilo que nós usamos. E quando você excede aquilo que você usa, se você acompanhar lá, acho que vem até no talãozinho de água ou no contrato de adesão, vem dizendo o seguinte, que até 10 cúbicos você vai pagar um valor X. Se você passar para 20 cúbicos, dobra e multiplica e triplica, enfim. Vai dobrando os valores aí. Ou seja, se você tiver 5 salas comerciais usando nas 5 salas... Concluindo, o vereador. Usando Águas nas 5 salas, senhor presidente, você vai pagar o excesso. A Águas não vai perder nada com isso, ela vai receber. Agora, se ela quer que cada sala tenha um registro, ela que notifique e dê prazo para que isso aconteça. E não vem autorizando esse tipo de serviço. Então eu vejo que com isso ela cobra um valor indevido do cidadão. Então tanto o sistema de guincho como o sistema de águas hoje nosso não obedece à nossa legislação. E aí nós, vereadores, temos que fazer com que isso se cumpra, né? Também só para encerrar, senhor presidente, quero que o senhor me dê mais 30 segundos. Hoje eu fiquei sabendo, tive a informação de que a rua São Miguel e a rua Manuel Cardoso Filho vão receber o valor que este vereador buscou através de emenda com o deputado Maurício Curilac e através do convênio, a pavimentação tanto da rua Manuel Cardoso Filho no Gravatá, como ali do trevo do Gravatá até a ponte, vai receber um calçadão de 2 metros em cada lado da via com um paver. Está firmado o convênio, mas infelizmente a obra não começa esse ano, somente o ano que vem, por conta do prazo que não existe mais. Então eu gostaria, vereador Sérgio de Mello, futuro secretário da próxima administração, de estar por uma questão de consideração junto nessa inauguração, visto o quanto lutamos para que isso acontecesse, né? Então quero agradecer, senhor presidente, seria isso, mas que nós, vereadores, e os próximos que estiverem nessa casa, possam fazer valer a legislação existente no nosso município. Seria isso.